Olá, meus irmãos, a paz de Jesus. É uma alegria estarmos juntos aqui estudando a Palavra de Deus, nesse estudo que nós vamos tratar sobre os ensinamentos de Jesus e a defesa da fé. Eu sou o pastor Wesley Soares, pastor, colaborador aqui da Igreja Batista do Bacaxeri, e nós estamos juntos nessa jornada para aprendermos um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Muito se diz em nome de Deus, muito se diz em nome de Jesus. E o que realmente a Bíblia fala sobre Jesus, sobre seus ensinos, sobre os fundamentos da fé? E é sobre isso que nós vamos tratar. Nós faremos alguns encontros que nós vamos discutir sobre o que Jesus ensinou sobre a vida após a morte, que é o nosso primeiro momento. O segundo, nós vamos tratar sobre o que Jesus ensinou sobre a oração, depois sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia, quais são os ensinamentos de Jesus sobre a própria palavra. Nós vamos também discutir sobre o que Jesus ensinou sobre o batismo e também sobre o Espírito Santo. Assim, compreendendo os fundamentos da fé, sobre quais são as raízes, os fundamentos dos ensinos de Jesus, nós vamos encontrar pérolas preciosas que realmente vão acrescentar na sua vida. Nesse primeiro encontro de hoje, nós vamos estudar sobre o que Jesus ensinou sobre a vida após a morte. Esse estudo, nós vamos então desvelar alguns aspectos mal compreendidos por muitas pessoas e perceber o que significa a maravilhosa graça de Deus garantida por Cristo na cruz por meio da salvação. E em nossa cultura nós sabemos que há vários ensinos, há várias teorias e filosofias religiosas que falam sobre o destino do homem, para onde o homem vai, né? Nós, como batistas, partimos do princípio do respeito, da tolerância e da dignidade que temos que ter em relação a todas as crenças, fé e também compreensões religiosas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos nossos posicionamentos e entendemos que eles estão de acordo com a Bíblia. Nós entendemos como batistas que devemos seguir a palavra de Deus, a Bíblia como regra de fé e prática, e isso faz de nós pesquisadores, crentes, servos de Deus que buscam o conhecimento no mais profundo, ou seja, nas línguas, na arqueologia, nos costumes da época, ou seja, buscando entender realmente o que Jesus ensinou através de cada palavra. E assim, nós vamos aprender o que realmente Jesus falou sobre o tema, sobre a morte, o que acontece com a alma após a morte. E aí, o que você vai aprender nesse momento? O que a gente vai aqui compartilhar? A gente vai aprender que a decisão espiritual sobre o destino do seu espírito depois da morte pertence a você. Isso é muito interessante porque tantos outros ensinos que nós observamos de outras compreensões transferem para um parente, para aquele que fica vivo, para a família, a responsabilidade do destino da alma daquele que se foi. Mas vamos ver na Bíblia o que realmente Jesus ensinou para nós, né? E o que a Bíblia e a teologia de Cristo ela condensa e como isso se desdobra em outros ensinos, em outras teologias, como as cartas de Paulo, o que Paulo ensina corroborando com os ensinamentos de Jesus sobre a vida após a morte. Algumas pessoas dizem, por exemplo, que Deus é muito bom e por isso Ele é que vai dar conta e Ele é que vai preparar um lugar, Ele que sabe, né? Mas na verdade a gente vai perceber nesse estudo que você sim pode ter a consciência e saber de onde você vai, para onde você vai, por afirmações feitas por Jesus a respeito da vida após a morte. Então, não é uma responsabilidade de Deus aquilo que é a responsabilidade do homem. Ou seja, Deus fez a sua parte e nós vamos, nesse estudo de hoje, perceber qual foi a parte feita por Jesus e o que ele exige de nós quanto ao destino da vida após a morte, né? Então nós vamos tratar da questão do arbítrio, da liberdade de amar a Deus ou não. Nós vamos perceber nesse estudo que Jesus nos mostra com clareza de que o amor é algo voluntário e de que Deus jamais obrigaria você a amá-lo, ou seja, não há amor à força. E nós vamos perceber que a vida após a morte parte do princípio dessa liberdade de amar a Deus de maneira livre. Então, por isso, Deus não nos obriga a amá-lo, mas revelou o seu amor
pelo homem, né, durante toda a humanidade, convidando você, convidando os profetas, convidando o povo de Israel, convidando os discípulos, convidando a nós hoje a amá-lo de maneira integral. Lá no grande mandamento, nós temos o princípio de amar a Deus de todo o coração, mente, alma e espírito. Então o amor é um sentimento que tem como princípio a liberdade. E isso tem tudo a ver com o nosso encontro de hoje, que vai falar sobre para onde você vai depois da morte. Será que você pode saber o seu destino? Ou isso é algo que alguém vai decidir para você, né? Então, amar alguém ou amar a Deus exige de nós uma escolha, e essa escolha não pode ser feita se a mente, segundo Jesus, estiver dominada por outra coisa, como o pecado, que impede você de amar a Deus de maneira integral, de maneira concreta. Então, Jesus ele vai tratar sobre a vida após a morte, fazendo sempre paralelos, sempre trazendo ilustrações. Ele sempre vai falar sobre a escolha da vida ou da morte eterna, falando do caminho largo, do caminho estreito, da casa feita na rocha ou na areia, né? Então ele vai fazer sempre, trazer sempre para a cultura da época ilustrações que falavam ao coração daquele povo. Também, como segundo aspecto, você vai aprender que Jesus afirma sobre a impossibilidade da existência de uma reencarnação ou de uma possível escolha ou um possível purgatório após a morte, né? A gente vai ver que Jesus vai ser enfático, trazendo ensinos que estão fora dessa perspectiva reencarnacionista. A reencarnação, se você ainda não sabe, né, dos seus princípios, ela parte da ideia de que numa segunda vida, numa segunda encarnação, você pagará os pecados dessa vida anterior e de outras anteriores, mesmo que você não tenha consciência a respeito dessa vida que supostamente essa alma teria passado. Mas Jesus vai falar de princípios que descartam a ideia da reencarnação. Apesar de respeitarmos as outras doutrinas que pensam dessa maneira, nós cremos na Bíblia e vamos buscar realmente o que Jesus ensinou a respeito da vida após a morte. A gente vai perceber também que a doutrina da reencarnação dá uma compreensão ao indivíduo de que ele pode conduzir a vida dele e, aos poucos, em outras vidas, ele vai buscar a iluminação espiritual. Jesus não. Jesus vai demonstrar com clareza de que a decisão é aqui, enquanto estamos nessa única vida que temos. E assim, se coubesse ao homem tomar a decisão de ir para o céu pelos seus próprios méritos, Jesus não precisaria vir, tomar forma humana e morrer numa cruz. Então, nesse estudo, a gente vai perceber que Jesus ele fala da graça e de que não é você, por milhares de vidas que tivesse, teria a condição de ir para o céu porque você é bonzinho ou porque você se tornou iluminado. Então a gente vai entender isso com clareza nos ensinos de Jesus, uma vez que tais ensinos são confirmados em outros livros bíblicos, né, no Novo Testamento, também no Antigo, mas temos, por exemplo, o livro de Hebreus, capítulo 9, verso 27, que diz assim: ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o texto de Hebreus 9, 27 é claro em nos afirmar que há uma só vida, uma só morte, e como Jesus nos disse, e disse para o ladrão da cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e assim foi prometendo a tantos outros a vida eterna após essa única vida, essa única oportunidade. Mas então, qual é a decisão que devemos tomar a partir desse estudo, diante dessa constatação que vamos ter durante o estudo sobre o que Jesus ensinou sobre a vida após a morte, né? Devemos partir do princípio de que precisamos tomar algumas decisões. E uma delas é entregar a nossa vida a Jesus, se assim você já não o fez, né? Terceiro aspecto importante que vamos ver nesse estudo é que também a doutrina do purgatório é contrária à Bíblia. Bem, o verbo purgar ou purgare do latim vem de uma compreensão lá da Idade Média de que os indivíduos, após a morte, passariam por um estágio intermediário, um lugar intermediário para purgarem, para pagar os seus próprios pecados. Essa compreensão anula a cruz de Cristo
quando afirma que Cristo já fez tudo o que era necessário naquela cruz, pagando os nossos pecados. Então, o purgatório, que é uma ideia equivocada, segundo os ensinos de Jesus, dando a ideia de que você, paga os seus próprios pecados num período intermediário ou fruto das orações de alguém, essa compreensão ela vai contrária a todos os ensinamentos de Jesus. E isso a gente vai também perceber nesse estudo de hoje, a partir de fato daquilo que Jesus ensinou. Então, tanto os ensinamentos que nós observamos, que são pautados em outras epistemologias, em outras compreensões, não estão batendo com os ensinos de Jesus. Por isso a gente vai para a Bíblia e a gente vai entender o que a Bíblia fala. Então a Bíblia ela não vai criar em nós a falsa sensação de que depois da morte um amigo, um parente, ou até mesmo lá numa outra possível vida, a gente vai resolver os pecados que devemos resolver nesta. Pelo contrário, a Bíblia diz que há uma só vida e é nessa oportunidade que ao aceitar Jesus ele te perdoa de todos os seus pecados quando há uma confissão verdadeira, íntegra diante de Deus. Então, as crenças que adiam as decisões ou que até mesmo elas jogam para o indivíduo a responsabilidade de resolver a vida ou a morte eterna, não são bíblicas. A Bíblia diz que Jesus resolveu naquela cruz e nós temos que, pela fé, aceitar essa resolução, aceitar a solução dada por Cristo por meio do arrependimento. Quarto aspecto que nós vamos identificar também nesse encontro é que a Bíblia nos ensina que depois da morte ninguém pode auxiliar o espírito daquele que morreu. Mas nos dias de hoje a gente tem, como já disse, muitas crenças na ideia de que que aquele espírito receberá a oração, a reza, algum ritual, algum culto em prol daquela alma e isso será algo bom, algo que será resolvido. Mas, vamos lá, o que Jesus realmente ensinou? E quando a gente abre a Bíblia é a palavra de Deus e cremos que ela é um livro inspirado por Deus a homens que foram escolhidos, homens santos, que foram escolhidos por Deus para transmitir à humanidade seus ensinos. Logo, Deus jamais erraria. E se não há erros na Bíblia, ela resiste todo e qualquer questionamento. O que observamos é que a falta de compreensão, de estudo, de aprofundamento, de pesquisas, por parte de muitas pessoas, leva realmente a compreensões equivocadas. Mas quando nós dedicamos com seriedade ao estudo do que Jesus ensinou, realmente há clareza. Jesus jamais ensinou algo dúbio, algo com 2, 3 interpretações. Jamais. Pelo contrário, quando ele disse todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. O verbo ter está no afirmativo. Ele estava afirmando para você que se você crê nele, você tem e pode ter a convicção da vida eterna. Não porque você é algo ou alguém melhor, ou alguém superpotente, ou alguém que já está iluminado. Pelo contrário, Jesus é a luz do mundo, a luz está nele e é ele que nos ilumina e é ele que fez aquilo que nós não conseguimos fazer, que é resolver os nossos próprios pecados, ok? Então, na parábola do rico e Lázaro, no texto bíblico lá de Lucas capítulo 16, de 19 a 31, nós conseguimos entender com muita compreensão, com muita clareza, o que acontece com a alma após a morte. Gente, esse texto é ensinado por Jesus a um público de religiosos que estavam confusos sobre esse tema, sobre o que acontece com a vida após a morte. Será que nós teremos uma segunda vida, uma vida eterna? E como se dá isso? Então, lá nos tempos de Jesus, você tinha fariseus e saduceus com compreensões diferentes sobre a vida após a morte. E Jesus vai direto ao ponto. Ele vai direto à necessidade, ao anseio do homem. E talvez você que esteja nos assistindo nesse encontro de hoje, nesse estudo, você realmente esteja confuso ou até mesmo creia em alguns ensinos que não estejam na Bíblia. E eu te convido a olhar a Bíblia de maneira isenta, de maneira honesta,
sem a preocupação de defender essa ou aquela religião, e nós não estamos aqui para isso, mas de entender que realmente Jesus tem as respostas para você. Bem, lá no texto bíblico, Jesus disse o seguinte, leia comigo, Jesus ensinou que havia um homem rico que se vestia de roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Algumas traduções dizem ele se regalava esplendidamente, ou seja, ele dava festas, ele buscava um conforto, ele era um homem muito rico, então ele estava, com a vida dele estava tudo bem. E a Bíblia não nomeia, ela não dá nome para esse homem, ela diz que ele era rico. Logo, Jesus está atribuindo a característica mais marcante nesse homem, a luxúria, a riqueza, né, a autossuficiência. No verso 20, Jesus apresenta um segundo personagem no texto bíblico de Lucas 16. Ele diz assim, havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha o corpo coberto por feridas, por chagas, e que costumava largar perto da casa do rico. Ele dormia perto da casa do rico. E esse homem pobre, esse homem mendigo, estava cheio de chagas. Verso 21 diz que Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com migalhas que caíam da mesa do rico. Até os cachorros vinham lamber as suas feridas. Você já imaginou a cena? Então, um rico que dava festas, o pobre à porta dele, buscando então as migalhas do que sobrava da festa. No verso 22, preste atenção nesse texto, porque talvez ele seja um divisor de águas sobre muitas crenças ou dúvidas que você tenha. No verso 22 diz que o pobre, o Lázaro, morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. E na festa do céu, o rico também, na festa do céu, né? E depois diz que o rico também morreu e foi sepultado. Então, quem é que vai para a festa no céu? O pobre, o Lázaro. Quem vai estar no seio, no colo de Abraão? É o Lázaro. Quem vai estar no céu é o pobre e no inferno, o rico. Esse texto usa, para fazer referência a Deus, o termo Pai Abraão, tá? Fazendo até mesmo uma alusão a Abraão como o pai de Israel, já que Jesus está trazendo esse texto para judeus, para aquele povo, né? Que tinha em Abraão, seu pai, a referência máxima, mas quando você observa, o texto ele respeita alguns princípios culturais da época. Jesus respeita esses princípios, já que os judeus não falavam o nome de Deus em vão. Então, por cuidado, eles diziam Jeová, Adonai, Senhor, né? Em alguns momentos, Pai Abraão, também referindo-se a Deus. Mas aqui o Lázaro está no colo do Pai e o rico está no inferno. No colo de Deus, Lázaro, nesse texto inteiro, ele não ouve nada do que o rico diz, ele não pede nada do tipo ele não se lembra nada da terra. O Lázaro também, ele não pede para vir à terra. O Lázaro também não tem interesse de vir à terra, ele está no céu, na festa do céu, na glória de Deus, tá? Diferente disso, há alguém que pede coisas a Deus, que é o rico que está no inferno. Esse lembra das coisas da terra, ele certamente lembra das vezes que ele teve a oportunidade de buscar a Deus e não buscou. Ele, inclusive, está em tormento com a consciência de que ele está ali por uma questão de escolha, e a gente vai ver isso no texto. Ao mesmo tempo, ele pede que o próprio Deus mande um espírito ou Lázaro para ir na terra avisar os seus irmãos para que eles se convertam e não possam ir para a morte eterna, para o inferno. Então a gente vai observar vários detalhes nesse texto, de modo que em nenhum momento há preceitos que dão lugar à ideia do purgatório ou da reencarnação. Vamos lá. Então no verso 23, ele sofria muito no mundo dos mortos, lá no inferno, diz a Bíblia, e quando olhou o rico, está sofrendo, e olhou, viu ao longe Abraão e Lázaro ao lado dele, no colo de Deus. A gente vai observar isso. No 24, o rico grita e diz assim: Pai Abraão, tem pena de mim, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessa chama, estou sofrendo muito nesse fogo. Então, há um pedido, um primeiro pedido do rico. Então vamos à cena, vamos à imagem, pense comigo.
Lázaro está com Deus no céu. Aqui Jesus está utilizando uma linguagem bem próxima da cultura daquelas pessoas para que elas entendessem do que ele estava ensinando. Então ele está no colo de Deus, tá? Aqui no inferno, embaixo, você tem então o rico no inferno, tá? E o rico vai fazer 3 pedidos. O primeiro pedido, então, eu já fez aqui no versículo 24. Ele pede que Lázaro, vamos ver aqui, Pai Abraão, tem pena de mim, mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou atormentado nessa chama, estou sofrendo muito. Então, o primeiro pedido é que Lázaro saia do céu e o salve no inferno. Qual é a resposta de Deus? Mas Abraão respondeu, meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas, porém Lázaro só recebeu o que era mal. E agora ele está feliz enquanto você está sofrendo. Além disso, olha a resposta, há um grande abismo entre nós e vós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também daí não podem passar para cá. Então, o primeiro pedido é que alguém saia do céu e vá ao inferno, e a primeira resposta está clara, dita por Jesus aqui. Há um abismo entre céu e inferno. E após a morte, por isso a Bíblia chama de morte eterna ou vida eterna. Aquele espírito que lá está não sai de lá nunca mais, porque está na glória do Pai para toda a eternidade. Então, a impossibilidade declarada aqui de um estágio intermediário, seja um limbo para a criança que supostamente não foi batizado, não recebeu uma cerimônia religiosa, porque também, junto da ideia do purgatório para os adultos, veio também uma espécie de purgatório para a criança nas doutrinas desde a Idade Média. A cultura geral ensina isso, mas a Bíblia diz que não há um lugar intermediário entre céu e inferno para que essa alma purgue ou pague os seus pecados. Gente, vamos nos lembrar que na cruz Jesus já pagou todos os nossos pecados. E aí, Jesus é claro, de lá não pode vir para cá, nem de cá vir para lá. Não há possibilidades, uma escada, não há nenhum ensino de Jesus dizendo que depois da morte você deve pedir ao Pai que vá melhorando aquela alma para que por meio de orações ela possa ir para um lugar eterno ou para a vida eterna. Não tem esse ensino, ao contrário. E no verso 27, o rico disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, verso 28, porque eu tenho 5 irmãos. Deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento, para esse lugar de tormento. Então, o segundo pedido é que alguém, quem é esse que o rico está pedindo, né? Ele pede que Lázaro, olha o verso 27, que Lázaro vá à terra, o espírito de Lázaro vá à terra, pregue para aqueles 5 irmãos, os avise, né? Para que eles não possam ir para o inferno, para que eles não venham para esse lugar de sofrimento, segundo o texto, né? Então, qual é a resposta? A resposta de Deus é: os seus irmãos, que são 5, têm a lei de Moisés e os livros dos profetas para os avisar, que eles os escutem. Lá já tem Moisés e os profetas. Mas por que Jesus está falando de Moisés e profetas? Porque Moisés é o grande representante da lei e os profetas também trouxeram todos os ensinamentos até o retorno de Jesus, até a volta de Cristo. Então a Bíblia é dividida em leis e profecias. As leis se cumpriram, as profecias se cumpriram e muitas delas se cumprirão. Então, os ensinamentos aqui de Jesus são claros, que aqueles irmãos ouvissem os vivos, né? E aí, o verso 30 diz assim: só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar, olha o que o rico vai pedir, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutarem Moisés nem os profetas, ou seja, os vivos, não crerão mesmo que alguém ressuscite. Então, o terceiro pedido é que do rico
é que alguém, ele usa o termo alguém. Então ele antes, no segundo pedido, ele pediu que Lázaro fosse à terra avisar os irmãos, pregar para os irmãos. Mas no terceiro pedido, ele apela e diz assim, não, então qualquer um, alguém, né, que possa ir à terra e avisar os meus irmãos para que eles se arrependam. Mais uma vez, Deus vai dizer assim, se não houve os vivos, quem dirá ouvirão os mortos, ainda que houvesse esse milagre da ressurreição dessa alma indo à terra. Então a gente tem aqui Jesus deixando bem claro que se houvesse essa possibilidade de uma alma, no caso Lázaro, ou de outra alma, outro espírito viesse à terra, né? É claro que Deus faria isso em prol de nós, já que Ele é Deus de amor, Ele ama a humanidade. Ele faria de tudo para que alguém não viesse para o inferno, como é o pedido do rico, em relação aos seus irmãos. Deus é Pai de amor. E se houvesse essa possibilidade, a Bíblia deixaria claro. Jesus deixaria claro. Porém, aqui nesse texto, então, há, com muita convicção, alguns aspectos que nós podemos entender. Vamos analisar o texto bíblico, né? O seio de Abraão era o nome que os judeus davam para o lugar onde Deus está, ou seja, para não falar o nome de Deus em vão, como eu disse, eles costumavam chamar Deus de Pai Abraão. O termo ergueu os olhos no versículo 23, então demonstrou para nós que o rico estava em um lugar abaixo e via ao longe o céu. Isso mostrava que Lázaro estava no céu, no colo de Deus. Já no versículo 24, retomando, vimos que o rico demonstrou aflição e arrependimento no inferno. Então, já era tarde demais e a Bíblia vai mostrar isso mesmo, que depois da morte não é possível que alguém, ou você mesmo, tome alguma medida contrária e reverta o seu quadro. Por isso a Bíblia vai dizer que cada um dará conta de si mesmo a Deus, diz o texto bíblico. E você precisa dar conta da sua alma a Deus. Não será sua esposa, seu esposo, seu filho. Por isso a Bíblia fala que a decisão é individual. E o inferno é um lugar de tormento eterno, como diz o texto bíblico, e depois da morte não se pode mais sair dali. O inferno é tanto um lugar como um estado de espírito, uma condição de espírito, né? Assim como também é o céu. A Bíblia vai tratar dessas duas instâncias como lugares concretos, tá? No versículo 25, vemos que a riqueza levou o rico a não ser dependente de Deus, mas da falsa compreensão, a falsa independência. E, diferente de Lázaro, decidiu em vida depender de Deus. Por isso, então, os anjos o recolhem, né? No verso 26, retomando, a gente vê que há um abismo entre o céu e o inferno, e o exemplo ele é claro, né, gente? Ele deixa muito a própria imagem, quando Jesus está falando, como eu estou aqui narrando para vocês o próprio texto, a gente está conversando, ela nos dá a ideia de que quem está no escuro vê quem está no claro. E quem está no claro não vê quem está no escuro. E assim acontece nessa mesma tratativa do texto. Então a gente aprende que Jesus, ele é verdade, seus ensinos são verdades, e ele jamais mentiria para nós se fosse o contrário, né? Então, Jesus está dizendo que Lázaro ele está alegre, feliz, gozando de plena felicidade. Ele não interfere, ele não ouve essa história. Em nenhum momento você tem, em algum ensino bíblico, alguém que já morreu ouvindo ou percebendo orações ou recebendo orações da terra, né? Outro ensino de Jesus é que Deus não permite que alguém saia do céu e vá ao inferno, nem o contrário. Isso reforça a ideia do grande abismo, né? Agora a gente tem aqui, além dos 3 pedidos, né, uma lógica, né? Uma lógica muito clara. Vamos pensar sobre ela. O que a gente aprende nesses princípios deixados por Jesus? O primeiro princípio é que quem vai para o inferno se lembra das coisas deste mundo, porque ele lembrou dos irmãos. Isso significa que se alguém rejeitar a Cristo durante a vida, ele vai lembrar das vezes que rejeitou. Porém, mesmo que não lembre, lá no julgamento, segundo 1 Coríntios capítulo 15, Tessalonicenses capítulo 4 e 5, a gente vai ver que na volta de Jesus, todo joelho se dobrará e ele, como juiz de toda a humanidade, daqueles espíritos que já morreram antes da sua vinda, daqueles que estiverem vivos ali naquele momento, né? Ele, como grande juiz, mostrará os seus feitos na cruz
e também mostrará os pecados, julgará, segundo a Bíblia, o pecado de toda a humanidade. Então não haverá desculpas. Aquele que está no inferno saberá por que foi para lá. E aquele que estiver vivo e não tiver aceitado a Cristo no seu grande dia, também saberá os motivos, porque a decisão é que ele não entre no céu. Então o segundo princípio que a gente vê ensinado aqui no versículo 28 e 27 e 28 é de que o momento de pensar nos nossos familiares e evangelizá-los é agora, durante a vida, porque depois dela nós não podemos fazer nada por essa alma. Então quem vai para o inferno se lembrará das coisas desse mundo. Depois da morte, os que vão para o inferno se lembrarão das coisas desse mundo, inclusive das vezes que rejeitaram o amor de Deus. Mas e quem vai para o céu? Vai se lembrar das coisas desse mundo, gente? A gente aprende no texto bíblico aqui, por exemplo, nesse texto de Jesus, que a resposta é não. Ninguém se lembrará das coisas desse mundo estando lá no céu, porque senão o céu seria um lugar de tormento. Pense comigo. Se alguém entrar no céu e se lembra, ou vê a terra, ou ouve orações de pessoas que estão sofrendo, ou vê pai matando filho, filho matando pai, violência contra a criança, guerras, mortes, fome, essa pessoa estaria lá do céu olhando para a terra em profundo sofrimento. Ao contrário disso, a Bíblia diz que quem entra no céu não se lembra mais das coisas dessa terra. Inclusive, há vários textos bíblicos, como por exemplo, a gente vai ver que alguém chega para Jesus e diz, olha, essa mulher teve vários maridos, qual vai ser o marido dela quando chegar lá no céu? E Jesus vai dizer, não, lá não se dá em casamento, ninguém se casa, demonstrando que a lógica desse mundo não se repete lá. Então, a gente vai ver com muita clareza de que a resposta de Jesus para essa pergunta é não. Lázaro estava no céu, não se lembrava das coisas desse mundo, pois se isso acontecesse, se alguém que está no céu pudesse ver as coisas desse mundo, como eu disse, essa pessoa estaria em sofrimento. E o que está escrito para nós lá, o que está dito para nós pelo profeta João, pelo apóstolo João, melhor dizendo, em Apocalipse 21, de 1 a 5. Leia esse texto na Bíblia. Lá diz assim, e ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. Então você entendeu? Os que forem para o céu não se lembrarão das coisas desse mundo, não voltarão a esse mundo, segundo Jesus, nem terão a possibilidade de contatos com os vivos, senão o céu seria um profundo sofrimento. Mas então surgem algumas questões por aí, Mas se aqueles que morreram estão no céu, não podem ouvir as coisas desse mundo, quando oramos, quem nos ouve? Quem é que pode nos ouvir? Se eu fizer uma oração com fé, alguém que já morreu, será que ele me ouve? Será que Deus dá conta de atender tantos pedidos? Ou ele divide essas tarefas com aqueles que já morreram? Então a gente vai olhar a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, ela tem que ter resposta para isso. Então o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, escreve a Timóteo uma carta a um pastor chamado Timóteo. Lá no capítulo 2, versículo 5, ele diz assim, leia comigo, porque há um só Deus. Olha, e há um só mediador entre Deus e os homens, que é quem? Cristo Jesus, homem. Então, do ponto de vista humano, Jesus se humanizou de verdade. A Bíblia diz que quando ele veio à Terra, ele tomou forma humana e ele sentiu o que você sente, ele chorou como você chorou. Ele foi tentado, segundo a Bíblia, em tudo. Ele foi injustiçado, ele foi cuspido, ele foi rechaçado pelos homens, mesmo fazendo bem a eles. Aqueles que ele curou, muitos deles estavam dizendo ali, crucifica-o. Aqueles que viram o outro ressuscitar disseram, crucifica-o. Então ele sabe o que você está passando, ele sente o que você está sentindo. E na condição de Deus que se humaniza, a Bíblia diz que há um só Deus e um só que intercede por nós, que nos ouve. Ah, mas será que Deus dá conta? Dá, porque a Bíblia diz que ele é onipotente, tem todo o poder. Oni é todo, potente poder. Ela nos dá a ideia, e a Bíblia revela isso durante todo o texto sagrado, de Gênesis a Apocalipse, que Deus tem todo o poder. Ele está em todos os lugares. E ele
tem toda a sabedoria, todo o conhecimento. Então, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Cristo. Você entendeu? Jesus é o nosso mediador, é aquele que verdadeiramente intercede por nós. O texto bíblico é claro, por isso a gente vai ver que somente Jesus é aquele que em nome dele podemos orar. Lembra na oração, né? Ele sempre nos ensinou a orar em nome dele. Imagine, alguém chega no mercado e vai fazer uma grande compra e diz, olha, coloque lá no nome da Dona Maria, coloque no nome do seu João, porque ele mandou comprar. E se você é um bom pagador, o dono daquele comércio vai vender para aquele que foi em teu nome, ou foi com um cheque assinado com o teu nome ali, não é mesmo? Então, se o seu nome é bom, tudo dá certo. Por isso a Bíblia diz que Jesus se humanizou. E ele sabe exatamente, quando você ora em nome de Jesus, você está dizendo, olha, Jesus sabe o que eu preciso. E ele me mandou, Pai, pedir ao Senhor para que em nome dele o Senhor me abençoe. Então, o único que intercede por nós é Jesus. Suas orações devem ser dirigidas a ele. E Deus não fica sobrecarregado como pensam algumas pessoas, né? E quando as pessoas não tinham acesso à Bíblia, elas achavam isso mesmo, que no céu tinha a ideia de uma certa hierarquia, alguém passa para o outro o recado, e para o outro, para o outro, para o outro, até chegar a Deus. Mas hoje nós temos a palavra de Deus e podemos abrir a Bíblia e ler. Eles pensavam que poderiam orar aos apóstolos, que poderiam orar àqueles que conviveram com Jesus, para que eles pedissem ao Pai. E algumas pessoas acham que realmente há essa hierarquia, né? Ou que Deus está muito ocupado. Mas a Bíblia então vai dizer o contrário. A Bíblia nos ensina que Deus é onipotente, isso significa que ele é todo poderoso, que Deus não se cansa, ele não precisa de ajuda no céu. Tá bom? Então aqui a gente encerra esse primeiro aspecto importante. Agora, o que Jesus nos ensinou sobre a sua oração? Ele diz lá em João capítulo 16, verso 23, né? Com muita clareza, ele nos ensina que as nossas orações devem encerrar em nome de Jesus. Amém. Qual é o momento, então, de nós evangelizarmos nossos familiares, amigos e pessoas que não conhecem os ensinos de Jesus e o próprio Cristo? O momento, segundo a Bíblia, é agora que nós devemos pregar. Jesus, lá em Mateus, capítulo 28, disse assim, portanto, vão a todos os povos do mundo, façam discípulos em meu nome, batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensine todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês, para que eles guardem isso no coração. E Jesus deixa bem claro, estarei com vocês todos os dias, em todos os tempos, até o final dos tempos. E se Jesus está com você, você pode orar a Ele, somente a Ele. Então, a Bíblia diz também em Romanos 14, 12, leia comigo, assim cada um de nós prestará contas a Deus, prestará contas de si mesmo a Deus. Logo, a Bíblia fecha, ela encaixa seus princípios, deixando bem claro que você não vai depender do outro, porque é você que prestará contas a Deus. Então você prestará contas do seu espírito a Deus, é a sua responsabilidade diante do Senhor. Agora, qual é a responsabilidade de Deus? Ele já fez, ele já cumpriu por amor a você naquela cruz, né? Então, você entendeu? Se a prática de encomendar a Deus a alma dos mortos antes do sepultamento ou ali numa cerimônia com aquele que já morreu, fosse algo bíblico, algo ensinado por Jesus, isso estaria na Bíblia, estaria na palavra de Deus. Logo, você e eu temos a responsabilidade individual de assumir o nosso compromisso diante de Deus, né? A Bíblia contém, como disse, leis e profecias, por isso você precisa realmente entender a palavra de Deus como Jesus ensinou, tá? Os vivos que querem aprender devem aprender com Jesus. O terceiro pedido do rico nos mostra algo muito importante. Ele estava preocupado com os irmãos, de certo modo até arrependido no inferno. E não bastou o arrependimento dele, né, do rico. Por isso, então, esse é o tempo de buscar a Deus, de buscar em Cristo a solução da sua alma, tá bom? Mas vem uma outra questão aqui. Por que Deus não permite, então, que alguém saia do céu e venha à terra para anunciar coisas aos vivos? Por que ele não permite isso?
já que isso seria uma boa solução, né? Possivelmente uma boa solução. Por que na Bíblia não há exemplos? A Bíblia diz que os vivos têm a responsabilidade, de acordo com Mateus 28, de pregar o Evangelho. Você e não aquele que já morreu. Então, o único que deveria vir do céu até nós nos dar notícias já veio. Quem é que veio? Cristo Jesus. Então, aquele que veio é Cristo e já deixou para nós todos os ensinamentos. Então, ao vir, a Bíblia diz, ela o chama de Emanuel, que é Deus conosco. E por isso Jesus vai dizer que esse Deus se fez carne, né? Ele tornou-se humano, tomou forma humana. Então, se alguém tem que fazer isso, tinha que fazer isso, já fez, que foi Cristo. Então a gente conclui nosso encontro de hoje dizendo que Deus não é Deus de confusão e que as crenças populares e as tradições humanas não podem ser maior do que o que Jesus realmente ensinou. A gente entende que naquela cruz ele já resgatou os homens dos seus pecados e basta a mim e a você nos arrependermos. A decisão, entendemos aqui nesse texto, nesse encontro, de ir para o céu, a vida eterna, Jesus sempre delegou ao outro. Ele sempre encontrava a mulher pecadora, Zaqueu, né, os leprosos, o cego que ele curou. Cada um ele perguntava, o que você quer que eu te faça? Mas ele também pregava o evangelho e muitas vezes ele dizia, a tua fé te salvou, ou seja, a tua fé não permitirá que você morra eternamente, mas viva eternamente. Aprendemos que Jesus, em seus ensinos, deixa bem claro que não tem essa possibilidade de reencarnação ou até mesmo de purgatório. E que se alguém pudesse fazer algo por aquele que já morreu, claramente a Bíblia deixaria isso escrito para nós. Agora, há um texto em Romanos que fecha com chave de ouro isso que nós estamos vendo hoje. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha que promessa linda em Romanos 10, versículo 13. Enfim, você apenas começou a estudar a Bíblia, a aprender sobre Cristo Jesus. Se você tem dúvidas, você precisa buscar uma igreja, você precisa buscar alguém que possa estudar a palavra de Deus, que possa ajudá-lo nessa compreensão sobre os ensinamentos de Jesus. Eu gostaria também de convidar você a clicar aqui embaixo no nosso canal do YouTube, compartilhar esse estudo bíblico, esse vídeo com seus amigos, familiares, pessoas que potencialmente queiram aprender de Deus, tá bom? E buscar mais perto da sua casa uma igreja onde a palavra de Deus seja pregada e que os ensinamentos de Deus sejam entendidos conforme o que Jesus realmente ensinou. Até o próximo encontro, que Jesus te abençoe e que o seu coração esteja repleto de amor por Ele.